Vamos então dar continuidade à leitura e comentário do artigo Nutrição do litopneus Vanamei em águas interiores de baixa salinidade, a parte 4, artigo de autoria do Dr. Allen Davis e IMAT Saúde da Universidade de Auburn, nos Estados Unidos. Vamos falar agora sobre ácidos graxos e fosfolipídios, certo? Vamos falar agora sobre ácidos graxos e fosfolipídios. A osmorregulação é um processo mediado pela membrana celular, para o qual caminhos enzimáticos e a permeabilidade da membrana influenciam o balanço osmótico, tá? Então, no trabalho de osmorregulação, a atividade, né, da membrana celular, o trabalho da membrana celular é vital para obter sucesso durante a osmorregulação, certo? Existem enzimas que atuam nesse processo, tá? E um ponto crítico nessa questão é a permeabilidade da membrana. Então, o sucesso desse balanço osmótico vai depender muito de como essa membrana celular ela se encontra, em que condição, né? Se ela está saudável, se os seus componentes, os seus processos acontecem de forma normal, tá? Ácidos graxos e fosfolipídios são componentes importantes das membranas biológicas. Eles são influenciados por parâmetros ambientais, tais como a salinidade e a temperatura da água, tá? Dois componentes importantes das membranas celulares, ácidos graxos e fosfolipídios, que por sua vez, né, como ele vai falar agora em seguida, eles são influenciados por parâmetros ambientais tais como salinidade e temperatura. Então vejam a sequência aí, né? Você tem uma alteração na salinidade da água, que altera a fisiologia, né? A concentração, a composição de ácidos graxos e fosfolipídios da membrana celular, que por sua vez altera a capacidade de osmorregulação, tá? Altera esses processos enzimáticos, altera a permeabilidade da membrana, que trabalham ativamente, diretamente no balanço osmótico. Uma série de autores tem relatado mudanças induzidas pela salinidade na composição de ácidos graxos das células de peixes, tá? Aqui falando dos peixes, que são mais estudados há mais tempo do que os camarões, tá? Aquilo que a gente estava falando, muda a salinidade da água, né? Você vai, por exemplo, para uma salinidade baixa, né? A composição de ácidos graxos da membrana celular da célula desses peixes se altera. Com isso, vai alterar a capacidade, a eficiência no trabalho de osmorregulação, tá? O metabolismo lipídico das brânquias e a transferência de íons, né, através das brânquias dos peixes são melhor compreendidos do que as mesmas funções nas brânquias dos camarões, né? Os vertebrados aquáticos, eles são estudados há mais tempo, existe um corpo de conhecimento, um volume de informação muito maior, por exemplo, para os peixes do que para os camarões, tá? Então, esses processos fisiológicos e metabólicos, por exemplo, relacionados à osmorregulação, são bem mais compreendidos para os peixes do que para os camarões. Nos peixes, essas mudanças induzidas, mudanças na composição de ácidos graxos da membrana celular, das membranas das células branquiais, tá? Essas mudanças induzidas pela salinidade têm sido relatadas pelas pesquisas. E você, uma pessoa, deveria esperar o mesmo para os camarões, tá? O princípio, né, o fundamento da semelhança, né?
Então, se acontece num peixe marinho, né, por que não aconteceria num camarão marinho? Né? É de se esperar que algo semelhante, às vezes não, mas é de se esperar que algo semelhante aos peixes também aconteça nos camarões. Logo, se a mudança na salinidade da água muda o perfil de ácidos graxos e fosfolipídios das membranas celulares, dentre elas as membranas branquiais, que têm uma importância capital no trabalho de balanço osmótico, permeabilidade da membrana na osmorregulação, certo? É importante conhecer esses efeitos da salinidade sobre o perfil de ácidos graxos e fosfolipídios para que de tal forma, né, manipulações na ração, na dieta, consigam ajustar possíveis deficiências nessa questão. Tá? Uma revisão feita sobre o assunto discute o seguinte, que os efeitos dos fosfolipídios na resposta ao estresse, a resposta do litopeneus vanamei ao estresse, ainda não é totalmente compreendida, mas parece que é benéfico, tá? Então, ração para o vanamei fortificada com fosfolipídios, lecitina de soja, é a fonte de fosfolipídios mais utilizada, tá? Pode dar uma condição melhor ao vanamei para resistir o estresse osmótico, que é aquele, por exemplo, quando ele está em águas com salinidades muito baixas, tá? Consequentemente, se dietas específicas para a criação do camarão marinho em baixa salinidade forem desenvolvidas, tá? Para isso, um ponto crítico para você chegar a essas dietas específicas, carcinicultura marinha em águas interiores, seria os efeitos dos lipídios sobre a fisiologia osmorregulatória. Então, um ponto aqui de destaque da manipulação ou da alteração da ração provanamei em águas interiores de baixa salinidade é o perfil de ácidos graxos e fosfolipídios, tá? Rações suplementadas com mais fosfolipídios, certo? Rações suplementadas talvez com um pouco mais de óleo de peixe, né? Para entrar com mais ácidos graxos, que dê uma condição melhor do animal responder a esse estresse osmótico quando ele é mantido em baixas salinidades, certo? Vamos para o ponto seguinte, que é o 8, carboidratos. Vamos para o ponto 8, carboidratos. Vamos ver. Embora os camarões sejam mais eficientes na digestão das proteínas do que dos carboidratos, eles podem obter uma proporção considerável da sua energia metabólica com a utilização dos carboidratos, tá? Eles digerem e assimilam melhor proteínas do que carboidratos, mas o vanamei, por exemplo, ele é onívoro, tá? É um camarão onívoro, ele consegue aproveitar bem a energia dos carboidratos. Tal energia dos carboidratos é essencial para a manutenção das bombas iônicas, né? Tem aquela bomba sódio e potássio, por exemplo, dessas bombas iônicas para troca iônica e outros custos energéticos associados com o trabalho de osmorregulação, tá? Então é uma energia, uma fonte de energia que não pode ser desprezada, tá? A energia dos carboidratos, né? Tem uma importância econômica enorme, né? Porque vai baratear uma energia mais barata do que a da proteína. Você vai ter rações mais econômicas e uma vez o ATP tenha sido formado, tenha sido produzido, não interessa se a origem foi um aminoácido, um ácido graxo ou um monossacarídeo. O ATP é o mesmo, tá? Independentemente
do nutriente que foi oxidado. Essa energia ela vai ser essencial para manter essas trocas iônicas, certo? E fazer frente a outras demandas energéticas associadas ao trabalho de osmorregulação. O trabalho de osmorregulação, vocês sabem, é um trabalho em que há gasto ativo de energia, né? Se gasta o animal, o organismo gasta muita energia. Então, para ele conseguir osmorregular bem, se adaptar bem, tá? Ele tem que obter, receber do alimento, né? Ser ofertado a ele um alimento rico em energia digestível, claro, para ele conseguir movimentar esses processos osmorregulatórios. Os carboidratos podem desempenhar um papel direto ou indireto no fornecimento de energia para a osmorregulação. Os níveis de glicose na hemolinfa, né, que é o sangue, entre aspas, do camarão, esses níveis de glicose caem quando o camarão ele é exposto a salinidades extremas, confirmando o uso dos carboidratos por esses animais para adaptação osmótica. Isso já está demonstrado em pesquisa, tá? Um camarão marinho, um camarão desse, peneídeo, mantido em águas salinidades extremas, aqui extremas que ele falou, vale tanto para salinidades muito elevadas como muito baixas, tá? E os pesquisadores observaram que esses animais mantidos nessas águas próximas da doce ou acima da salinidade oceânica, né, acima de 40 ppt, às vezes até acima de 50 ppt, certo? As concentrações de glicose na hemolinfa caem significativamente, mostrando com isso que o uso da glicose, né, animais que conseguem viver, se adaptar a essas condições de salinidade extrema, eles passam a demandar mais energia para realizar o processo de adaptação osmótica e, com isso, utilizam mais a glicose com essa finalidade de produzir ATP. Logo, né, vejam aí a importância da utilização desse carboidrato pelo camarão, certo? Pelo camarão. A importância do nível de energia, concentração de energia digestível da ração do camarão, certo? Portanto, podem existir vantagens em se considerar fontes de energia digestível para rações de cassinocultura marinha específicas para águas interiores de baixa salinidade, que forneçam energia, tá? Mais energia para essas condições estressantes de cultivo, ou seja, um ponto crítico para o sucesso da cassinicultura interior, né, é o nível de energia digestível da ração e falando sobre isso, tá? Fontes de carboidratos que, por exemplo, o Vanamei aproveita bem, tá? Aproveita melhor do que o Monodon. O Monodon é mais carnívoro. Essas fontes de carboidratos, tá? Elas acabam ganhando um destaque nessas rações para a cassinicultura interior. Vamos para o ponto 9, que são as conclusões do trabalho, certo? As conclusões do trabalho. Vamos ver. Em geral, a criação do camarão Vanamei em águas interiores de baixa salinidade está crescendo em todo o mundo com considerável sucesso. Aqui mesmo no Ceará, né, temos Jaguaruana, Russas, né, que se transformaram são municípios do interior, se transformaram em polos de criação de Vanamei, certo? Entretanto, o número de problemas associados à produção do Vanamei nessas condições, tá, estão relacionados a perfis iônicos subótimos, perfis iônicos da água subótimos, e a habilidade do camarão para osmorregular em determinado estágio do seu ciclo de vida, tá? Como o fornecimento nutricional influencia direta e indiretamente a tolerância do camarão ao estresse,
A suplementação de minerais selecionados e lipídios acima dos níveis tipicamente utilizados para as rações convencionais para camarão marinho são procedimentos que são recomendados tendo em vista, né, os resultados obtidos tanto em pesquisa quanto as observações feitas na fazenda, tá? A suplementação dessas rações destinadas à alimentação do Vanamei criado em águas interiores de baixa salinidade, a suplementação com determinados minerais, potássio, magnésio, tá? O cloreto de sódio, lipídios, fosfolipídios, ácidos graxos em níveis acima dos usuais, tá? Então a gente estaria vendo aí uma situação que era de se esperar rações um pouco mais caras, né, para a carcinicultura interior, tendo em vista que elas deveriam receber esses suplementos, né, essas inclusões maiores de alguns minerais e de lipídios, certo? Chegamos à parte final do artigo, que são as considerações finais, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Na verdade, eu vou fazer algumas considerações finais sobre esse artigo. Pessoal, a carcinicultura interior, tá? A criação do vanamei em águas interiores de baixa salinidade, água de poço, por exemplo, tá? Mesmo água de rio, água de açude, águas quase doces, se não doces, já é uma realidade, tá? Uma das providências básicas é a correção potássica da água, né? A correção magnesiana pode trazer alguns benefícios, mas do ponto de vista econômico não é muito viável, porque sai caro. Fazer o ajuste do magnésio, do potássio já é bem mais viável e os resultados são visíveis em termos de melhor sobrevivência e crescimento, tá? Agora, uma outra abordagem que corre em paralelo com os ajustes na água, tá? São os ajustes, as manipulações na dieta, na ração do camarão. O que se espera é que as fábricas elas trabalhem no sentido de encontrar fórmulas específicas diferenciadas para o camarão Panamei criado nessa condição oligoalina, tá? Ou mesmo de água doce. Ou seja, existe linha de ração para a carcinicultura interior diferente, tá? Distinta da linha de ração usada para a carcinicultura litorânea, né? Realizada com águas estuarinas. Basicamente, essas rações elas deveriam ter essa suplementação de alguns minerais, né? O destaque novamente para o potássio e o magnésio. Então, olha só que interessante, pessoal, entrar com magnésio na água é economicamente inviável, mas talvez não seja, eu acho que não é, tá? Entrar com o magnésio via ração, via alimento. Então, quem sabe se não poderia ser feito isso? A correção mais importante do potássio vai ser via água e a correção mais importante do magnésio via ração, certo? Além disso, as pesquisas mostram que as rações devem ter níveis maiores de proteína digestível, tá? Atenção para alguns aminoácidos não essenciais, como a arginina, certo? A arginina. Elas devem ser ricas em energia digestível, talvez um nível maior do que as rações convencionais. Ácidos graxos, ou seja, entrar com um pouco mais aí do óleo de peixe, né, ou em mistura com óleo de soja, e também dos fosfolipídios que a gente tem a lecitina de soja. Com essa combinação, né, esse trabalho simultâneo de manipulações e ajustes na qualidade da água, manipulações e ajustes na qualidade do alimento, é de se esperar bons resultados, boas taxas de crescimento, boa taxa de sobrevivência do Vanamei criado nessas águas interiores de baixa salinidade.
As manipulações na água ficam a cargo do produtor na fazenda, né? A aplicação, por exemplo, do muriato de potássio, mas já as manipulações na ração, tá? Esses ajustes nutricionais, fica a cargo da fábrica de ração balanceada. Porque é lá, né, no momento da mistura, né, durante o processamento, que é o momento adequado para fazer essas suplementações, essas manipulações dietéticas. Pessoal, era isso, esse artigo, tá? Espero que todos tenham gostado. Vamos ficando por aqui. Eu agradeço a audiência, desejando a todos saúde e paz. Obrigado, pessoal. Até a próxima.